pessoas. Solta música. Solta uma música aí qualquer. Não, ele tá dando como estando na vertical. É? É. Aqui, ó. Se ativou a rotação? Não. Tem que ativar? Seria bom, né? Só um minutinho, gente. Vai entrar no meu aí. Aí. Tá convidar, né? Não, Vovó? mas já tá aí. Não, não convida não, porque daqui já é pra poder entrar no bate-papo junto. Ah, tá. Boa noite. Aqui, ó. Vovó já tá aparecendo. Vai. Boa noite, vó. Boa noite, vovó Marlene. Boa Vamos noite, aguardar mais um Ligia, pouquinho pra estar aguardando os irmãos entrarem. nós entrando e nos preparando. Vamos só uma pessoinha. A música tá, gente. Rabinho velho tá aqui. Bora. Desce aí. Avisar assim mesmo. Não sofreu também. Só uma peixoto. O que mais apareceu aqui na sala? O que mais está ali? Papis. Aí viu, ó, como é que tá? Olha. Tá, tô. Viu? Que parei. Que rotacionou. Como tu quer, né? Como tu faz, né? Tira a sua rotação. Vai ficar assim. Dá pra uns 10 minutos, né? Aqui. Ensinar pra Paty. Ensinar pra Paty. Boa noite, Tony. A paz, Senhor Tony! Paz do Senhor, Tony. Feliz Dia das Mães. Você, a mames. Aperta aqui. Mames, sogres, Solta a música aí. esposas. Rapaz, Tony. Graças a paz, meu irmão. As pais, mamãe, sogra, esposa. Glória a Deus. Noites em claro, levantar cedo pro trabalho, às vezes só que Para mais um pouquinho aparecer mais gente. Pra então começarmos. É a música. Assumir essa música. A gente ainda não pode abraçar, minha gente. Mas todos nós podemos abraçar.
aí, Simão Antônio, mas nós tentamos tirar a votação, botar, mas depende do humor do celular. Tenta desligar a votação dele, ver o que dá. Que acenar para eu mesmo. A paz, irmão Antônio. Paz, irmão Antônio, boa noite. A paz, irmão Lourdes. Feliz Dia das Mães. Feliz das Mães, irmão Lourdes. Paz, irmão Robson. A paz, Monique. A paz, Tamires. A paz, Tamires. Feliz Dia das Mães, vovó Marlene. Feliz Dia das Mães, irmão. Feliz Dia das Mães, vovó.
Bom, como eu já dei a paz do Senhor para todos, mas vamos continuar também dando a paz do Senhor para todos aqueles que vão chegar, aqueles que já estão aí. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão presentes, para as futuras mamães também, para as mães de 4 patas, para todas as mães. Todas que existem. Vamos estar iniciando nosso culto com a oração introdutória para poder que Deus já se faz presente no nosso lar, mas que Ele venha sentir a nossa presença, que Ele venha sentir o cheiro suave da nossa voz, da nossa presença, buscando a Ele. Que seja esse momento para ser um momento de retirada, um momento de estar adorando a Ele nesse dia que Ele nos proporcionou, nesse dia que Ele nos deu a alegria de estarmos, mesmo separados, estarmos juntos, nesse dia que possamos saber que só estamos comemorando esse dia por causa dele. Amém? Então vamos estar fazendo a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, que o Senhor venha, Deus, nesse momento, Pai, ouvir, se atentar, Deus, aquilo que nós estamos falando, Pai. Que o Senhor venha, Pai, receber a nossa adoração, a nossa oração como cheiro suave, Deus. Deus, que o Senhor venha, Pai, sentir a alegria, Pai, que estamos sentindo, Pai, em estar te cultuando, Pai. A alegria, Pai, que estamos sentindo, Pai, em saber que o Senhor é misericordioso conosco, Deus. A alegria, Pai, de sabermos que estamos vivos porque dependemos de Ti, Deus. Que o Senhor venha, Pai, perdoar aqueles nossos pecados, Pai, aqueles que nós pensamos e não fizemos, aqueles que também fizemos, Deus, e aqueles que também pecando, Pai, por não fazer, Pai, por não fazer aquilo que Tu mandaste, Pai, aquilo que a Sua palavra diz, Pai. Nos perdoa, Pai. Nós somos seres humanos muito frágeis, muito fracos perante a Ti, Pai. Se não dermos lugar ao Seu amor, à Sua graça, Pai, nós não somos nada, Pai. E que possamos, Deus, cada dia mais ser enchido com a Sua graça. Que a Sua graça, Pai, venha resplandecer no nosso ser, Pai. Que as pessoas possam não nos enxergar, Deus, mas enxergar a Ti, Deus. Que possamos ter um coração, Pai, um coração benigno, Pai. Um coração, Pai, que as pessoas possam buscar, Pai, aquele coração, Pai, que doa, Pai. Aquele coração de amor, Pai. Aquele coração, Pai, que nunca podemos imaginar como é o Seu coração, como é a Sua graça, Pai, como o Seu amor é, como a Sua justiça é, Deus. Que possamos, Pai, cada dia mais, Deus, estar buscando a Tua presença nas nossas vidas. Que cada dia mais possamos estar, Pai, fortalecidos na Sua fé, fortalecidos na Sua presença, Pai. Que o Senhor possa cada dia mais nos carregar nas Suas mãos, Pai. Nos dar aquele abraço que nós precisamos, Pai, nesse momento que estamos de isolamento, Pai. Oh, Deus, que nada, Pai, venha atingir o nosso lar, Pai, porque o nosso lar é o Seu templo, Pai. Que o Senhor sabe, Pai, que o nosso lar, Pai, é onde a gente Te busca, Pai. Independentemente se seja na igreja, onde que nós congregamos, se seja no nosso quarto, que seja na nossa casa, Pai. Que possamos, Pai, fazer o nosso lar, Pai, o Seu templo, Pai. Que possamos Te cultuar todos os dias no Seu templo, Deus. Oh, Deus, que não seja um templo impuro, Pai. Que seja um templo puro, Pai. Que o Senhor se sinta à vontade, Pai, para fazer o que o Senhor achar que deve fazer, Deus. Nesse momento, Pai, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, se fazer presente, Pai. Venha, Pai, encher o nosso lar com a Tua graça, Pai. Encher o nosso lar com o Teu amor, Pai. Encher o nosso lar, Pai, com a Sua água, limpando tudo aquilo que não é devido, de acordo com a Tua vontade, Deus. Em Teu santo nome eu Te entrego, Pai, o nosso culto agora, Pai. Que o Senhor venha, Pai, não encher com a Sua palavra, Pai. E não porque a gente já sabe que a Sua palavra é santa, é graça, Pai. Que o Senhor venha usar o Douglas, Pai. Venha me usar, Pai, como instrumento na Tua presença, Deus. Que não sejam as nossas palavras que venham falar, Pai, e sim as Suas palavras, Deus. Em Teu santo nome eu Te agradeço por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, Deus. Te agradeço, Pai, por todos os momentos que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Em Teu santo nome, muito obrigada. Amém. Amém. Nesse momento, a paz para os irmãos que chegaram, que a gente não viu. Que não vimos. Mas nesse momento eu vou estar lendo um textinho em homenagem às mães, porque não é só hoje que devemos homenageá-las. Devemos homenageá-las todo santo dia, mostrar a importância dela nas nossas vidas. Bom,
seria se todos os dias fossem o dia das mães. Se os filhos acordassem sensíveis a uma tamanha gratidão. Se os corações de todos fossem presenteáveis. Se o amor por todas elas fosse coberto de obediência, respeito, carinho e cuidados. Ah, bom seria se todos os dias fossem o dia das mães. Se os filhos ouvissem seus conselhos como o ovo do melhor amigo. Se eles a tratassem realmente todos os dias como uma joia de grande valor e pensassem bem antes de lhe responder indevidamente. Bom seria se todos os dias fossem o dia das mães e os filhos não as abandonassem depois que crescessem ou constituíssem suas próprias famílias, nem as rejeitassem pelas consequências da idade que o tempo traz. Bom seria, sim, se todos os dias fossem o dia das mães e a gente pudesse florir a vida dela como florimos hoje e dizer a cada amanhecer, sem ser preciso tantas festas aparentes: mãe, eu amo você. Bom seria se todos os dias fossem o dia das mães. Então, que essa mensagem seja para nós filhos e que a gente dê valor hoje. A gente deu valor não só porque é uma data comercial, uma data festiva. Que a gente dê valor às nossas mães, independentemente do momento. Que nós demos valor às nossas mães, mesmo que ela não esteja no melhor momento. Então, que a gente venha dar valor àquilo que Deus nos deu. Aquela pessoa que a gente pode contar. E não importa se é sua mãe de sangue, se é sua mãe adotiva, se é sua mãe que você aceitou no seu coração como mãe. Isso não importa. O importante mesmo é você dar valor à pessoa que você chama de mãe. Amém? Amém. Bom, irmãos, está começando agora a transmitir aqui a palavra para vocês. Tem uma pequena introdução aqui. Uma criança sem mãe é como uma porta sem maçaneta. As mães empregam um trabalho fundamental em nossas vidas, seja nos criando, nos apoiando nos momentos que precisamos e para sempre seguirmos em frente. E mesmo que os pais também tenham esse papel importante de ser responsáveis por nos proteger, de nos ensinar a ser fortes, alguns dos maiores exemplos de força, de perseverança, de fé e piedade nós vemos em nossas mães. Eu queria que eu vou dar agora alguns exemplos de algumas mães piedosas que nós vemos na Bíblia. Eu queria que primeiramente vocês abrissem no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 11, e depois do 14 ao 18. Ruth, capítulo 1, versículo 11. Tá? Vou dar um tempinho para vocês poderem encontrar. Uns 30 segundos. Vamos. Vamos lá. Pra quem achou já, tá? Ruth, capítulo 1, versículo 11. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? E agora, versículo 14 ao 18. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar disso. Aqui nós vemos primeiramente que de início Ruth estava com seu marido Elimeleque e eles haviam tido 2 filhos, mas eles haviam passado por muitas dificuldades onde eles estavam.
Eles passaram por várias adversidades, tiveram fome, tiveram que abandonar as suas casas e ir para Moabe, onde os filhos dela encontraram as suas esposas, que eram moabitas, Orfa e Ruth. E depois de um tempo, o marido dela faleceu e os seus filhos também. Ela passou por muitas adversidades e sentiu que Deus havia abandonado ela. Mas ela, como mãe, ela cuidou muito de suas noras. E mesmo que Orfa tenha deixado ela e voltado para sua parentela, Ruth decidiu ficar com ela, porque viu nela um amor de mãe que cuidava dela, e por ela ser tão fiel ao Senhor, ela decidiu ficar com ela e seguir com ela para sua parentela também, a parentela de Noemi, que foram até Belém. E ela achava que Deus não estava mais com ela, que mesmo ela sendo fiel, ela achou que Deus havia se voltado contra ela devido a todas as adversidades que ela havia passado. E não é assim, porque na palavra diz que todas as vezes Deus sempre cuida para que as coisas cooperem para o seu bem. E que mesmo que pareça que ele tenha deixado você, ele cuida de você através de terceiros. Noemi realmente havia se preocupado com as suas noras, achando que se elas continuassem com ela, elas não encontrariam outros maridos ou que simplesmente não fossem felizes. Mas não foi assim, porque Ruth realmente se apegou a Noemi. E Noemi viu uma filha em Ruth. E por isso seguiram em frente. E ela achou que ela estava preocupada que Ruth talvez não fosse feliz ao lado dela. E na verdade foram. Pois quando elas voltaram juntas para Belém, ela voltou para a parentela do seu marido e encontrou um parente dele que era Boaz, que era um homem forte e temente ao Senhor. E pouco depois de eles se conhecerem, Ruth foi pedida em casamento por Boaz. Então a Ruth também viu que ela encontrou felicidade seguindo Noemi como uma mãe, as duas se juntando, tendo um companheirismo, e Noemi também ficou feliz vendo o sucesso de Ruth por ter seguido a ela. E ela não ficou triste com isso. Foi esse caso de uma mãe que não precisa ser necessariamente a sua mãe de sangue, que pode ser também ser uma sogra, como no caso da minha sogra, que me abraçou como filho, que cuida de mim como filho. Então eu também quero cuidar dela nisso. Não importa o que aconteça. Ela gosta de ter esse papel de mãe comigo, e eu me sinto muito honrado, principalmente mesmo tendo a minha mãe distante, eu também sinto muita falta dela. Eu sempre converso com ela sempre que posso, e eu fico feliz de ter esse exemplo aqui comigo, mesmo tendo a minha mãe, eu sentindo falta dela. E agora eu gostaria de citar um outro exemplo, foi o exemplo de Ana. Eu gostaria que os irmãos colocassem no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, por favor. Samuel 1, primeiríssimo. Dá mais um tempinho. Encontraram? Samuel 1. É próximo de Ruth. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramatá em Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes de Siló. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado
numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando a ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. E disse a Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Senhor de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. E voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aqui diz que Ana, mesmo assim insatisfeita, que Ana, mesmo tendo uma parte excelente do seu marido Elcana, por ele amar muito, ela estava insatisfeita por não dar um filho a ele, pois ela tinha esse desejo, não só por ele, mas também por ela de ser mãe. Isso não é só pelas mulheres que querem ser mães. Isso é por todas as mães que também oram pelos seus filhos que elas já possuem, por todos os seus sacrifícios. A esterilidade de Ana vinha puramente de ação divina. Deus havia cerrado a sua madre porque estava preparando ela especificamente para ela dar a luz a Samuel. E esse sacrifício, foi esse sacrifício e foi essa luta que Deus fez ela passar. Às vezes, não só para suas mães e para os seus filhos, às vezes Deus nos faz passar por situações em que nos decepcionamos e nos sentimos incapazes ou inferiores. Mas na verdade Ele só está nos fazendo passar por uma provação. Ele faz a sua mãe passar por provações que faz até mesmo ela se sentir incapaz, ela sentir que não te merece como filho. Por todas as provações e sacrifícios que a sua mãe faz, que às vezes vocês não notam. Vários sacrifícios que elas fazem que elas nunca dirão a você, ou se dirão mais tarde, ou que às vezes elas têm medo que vocês sintam culpa por isso, pelos sacrifícios que elas fazem por vocês puramente por amor. E mesmo que elas se sintam assim, Deus está sempre cuidando delas, pois sabem que mais tarde, com elas orando, com elas perseverando, Deus se lembrará delas e cuidará delas e através delas fará bem a você. Deus às vezes nos traz a sua bênção através de terceiros. Mesmo que Ele não te traga a bênção primeiramente, às vezes a bênção de uma mãe vem através de um filho, que a dá orgulho, que a trata bem e que a respeita. Por isso é essencial para todos os filhos que respeitem as suas mães. Por mais que discutam, por mais que tenham seus problemas, Deus está na vida de vocês. Mesmo que às vezes nem esteja na igreja, Deus está sempre perseverando por você. Ele está sempre querendo o seu bem. E se você se lembrar dele, se vocês orarem ao Senhor e buscarem a sua bênção, ele também irá mover o bem a sua vida. Porque foi assim como ele fez com Ana. Apesar dela se sentir que não estava sendo capaz e tendo orado ao Senhor com todas as forças, Deus se lembrou dela nesse momento e deu a ela essa bênção, essa felicidade extrema, que depois de um tempo ela concebeu a Samuel e teve o seu filho. E pouco depois de mamá-lo, levou ele com 3 bezerros, degolaram eles e ele foi consagrado a Deus, para ver que esse único filho que ela recebeu valia muito mais do que todos os filhos que Penina tinha, não desmerecendo ela também, mas é por todo esforço, sacrifício ao Senhor que tudo se torna possível. Mesmo para o filho que esteja com problemas, que esteja com dificuldades, se uma mãe orar e perseverar por ele, vocês filhos terão seu crescimento e irão dar orgulho às suas mães.
Por isso que as mães merecem o devido respeito, a devida honra por todos os sacrifícios que elas fazem por nós. Por mais que tenhamos as nossas decepções por toda a vida, Deus nos põe as mães em nosso caminho justamente para nos apoiar nesses momentos. Pois às vezes uma das maiores demonstrações de força que você vê na sua vida, às vezes não parte do seu pai, às vezes parte da sua mãe, por toda a resistência, por toda a perseverança que elas têm, cuidando de vocês, olhando por vocês, mesmo sem preocupações simples, como dizendo para você levar um guarda-chuva, ou você levar o casaco, pois pode fazer frio. São esse tipo de coisas mínimas que vocês percebem o amor das suas mães por vocês. Coisas que às vezes não vêm nos amigos, pois tem muitos filhos que às vezes deixam de prestar atenção nas mães, pois acham que o amor de mãe é uma coisa tão comum e às vezes até banal, que não dão atenção aos amigos. E muita gente só percebe isso depois que as perde. Então aproveitem enquanto você ainda tem esse amor, quando você ainda tem essa chatice de mãe com vocês. As mães devem pegarem no seu pé para estudar, para vocês se alimentarem direito. Tudo isso é pro seu bem, pois se elas realmente não se importassem, elas não estariam prestando atenção em você para nada. Então, preste atenção nesses pequenos atos que elas fazem, pois representam a preocupação e todo o amor que vocês não sabem, que elas não conseguiriam mensurar por vocês. Que o amor maior que o dela é somente o de Deus por todos nós. Por mais que pareça que ele não está, que ele se voltou contra você, que se voltou contra você, mãe, que Deus se voltou contra você, por estar tendo dificuldades com seu filho, por vocês estarem passando por discussões e problemas, ele vai mover a vontade dele para cooperar por o bem por vocês, através de terceiros, através de um tio, através de um irmão, porque é isso que importa, são esses pequenos atos que nos fazem bem. Amém. E essa é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês essa noite. Pastor, por favor. Amém? Graça e paz. Para quem não conhece, esse aqui é o Douglas, né? Douglas. Assim, por mais chegados, né? É Douglas ou Douglinhas. O Douglinhas, o né? irmão amor. O irmão amor também. Nem usam mais, né? Nem usam mais, né? Eu fico vendo até mesmo o Douglas trazendo, né? Uma mensagem, até mesmo pro Dia das Mães, né? E a gente começa a ver como Deus trabalha, como Deus faz, né? Para quem conheceu o Douglas antes, né? Era quase que impossível, né? Ele está assim, até mesmo trazendo nervoso. Uma palavra, né? Muito nervoso, né? Gente, é meu primeiro dia. Primeiro dia vocês iriam até... Primeiro dia de pregação. Até falar assim, meu Deus, como é que pode? Mas é assim que Deus faz, né? A Bíblia diz que mesmo que seu pai e sua mãe te abandonar, né? Deus no céu jamais irá te abandonar. E algo que me chama a atenção, que Deus está sempre cuidando de nós, né? O Douglas tinha uma dificuldade, hoje já bem menos, né? Mas Deus está trabalhando na vida do Douglas, né? Está levantando ele como um arauto, né? Como um homem para guerrear as batalhas em favor de Deus, né? Então, essa mensagem hoje foi voltada para as mamães, né? Que as mamães venham a receber essa palavra com carinho, com amor, né? Hoje mesmo a nossa igreja enviou para o Facebook. Se alguém até mesmo ainda não viu, né? Após o culto, abra, né, o Facebook. Tem uma mensagem voltada para as irmãs, né? As mães da igreja e até a mãe, assim, de membro da nossa igreja, né? Então essa palavra que o Douglas tinha que deixar, né? Que ele escolheu, né? No coração dele, Deus colocou no coração dele, né? Para que ele venha falar cada vez mais e homenageando aquela que merece, né? Ser homenageada, aquela que Deus colocou no mundo, né?
para nos gerar, né? Então nada mais justo do que nós homenagearmos ela na noite desse dia. Amém? Vamos orarmos? Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por esse dia de hoje, ó Deus. Deus, eu te peço, ó Deus, por cada mãe, Pai, do Brasil, cada mãe, Pai, do mundo, Deus, de todos os países, ó Deus. Deus, continue ajudando, Deus. Continue manifestando o seu poder na vida de cada mãe existente. Umas até mesmo tendo seu companheiro, outras até mesmo, Deus, tendo que cuidar sozinha dos seus filhos, Pai. Pai, mas em nome de Jesus, Deus, dê força, Deus, dê sabedoria, dê condição, Pai. Pai, para que as mães, Pai, continuem sendo exemplo de mãe para cada filho, Pai. Pai, então em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos, ó Deus, porque nós entendemos, ó Deus, que tu criaste a mãe, Deus, para até mesmo nos ajudar e nos proteger, Pai, nas horas que a qual mais precisamos, Pai. Pai, que nossas mães venham estar conosco ali, Pai, nos amparando, Pai, e nos protegendo. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela presença de mãe em nossas vidas. Deus, dai uma noite de sono tranquila, abençoado, Deus, a cada irmão, Pai, que a qual viu e até mesmo aqueles que não puderam vir, Deus. Deus, eu te peço pela semana que está iniciando, Deus, hoje, Deus. Deus, uma semana de bênção, Pai, que eu te peço, Deus. Uma semana abençoada para cada irmão, Pai. Uma semana de vitória, Pai, para cada irmão. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, manifeste o seu poder, a sua glória nesta semana, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Estenda suas mãos. Estamos aqui confabulando, né? Porque é ao vivo, e ao vivo é assim mesmo, né? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os salvos digam amém. Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Feliz Dia das Mães! Muito bem. Amém. Obrigado a todos que compareceram. É aqui. É.